estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Obrigado por receber a gente novamente na sua casa. E, gente, tem uma situação que está rodando aí, principalmente as redes sociais. Você que tem grupo de WhatsApp, enfim, uma situação até que chega a ser cômica, porque são várias enxurradas de memes dizendo que metade do Brasil está gripado e outra metade está com sinusite ou rinite. Será que é tudo isso mesmo? Essa época de outono, inverno e até mesmo o verão preocupam bastante, principalmente depois da pandemia da Covid, que vários vírus apareceram, novidades ou não, para os médicos. Para eles não, mas para a gente, comunidade em geral, coisas que a gente não ouvia falar antes, agora está vindo aí enxurradas de UTIs pediátricas cheias, neonatais, enfim, as crianças sofrendo muito com problemas respiratórios. E os adultos também, aquela gripezinha mal curada que virava antes, a gente pensava uma pneumonia, será que é assim? Mas muita gente com asma, enfim, sintomas respiratórios estão bombando e por isso esse Sala de Entrevistas é especial hoje com o pneumologista, Dr. Renato Piuco Matos. Doutor, obrigado pela presença. É isso mesmo? Metade está com sinusite, metade com rinite ou é muito exagero da parte do pessoal por aí? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E realmente, essa é a época mais comum das infecções respiratórias, né? Tanto na população infantil quanto em adultos, idosos. Esse começo de final de outono, começo de inverno, geralmente é a época mais comum, né? Que a gente vê resfriados, síndromes gripais, bronquiolites, como você mesmo falou, muita rinite, exacerbações de asma. Então, realmente, essa época é uma época bastante prevalente de infecções respiratórias. Na literatura médica, eu acho que atual, vamos dizer assim, porque teve a Covid, que foi totalmente atípica, e agora está tudo se reinventando. Eu acho que para vocês está tudo muito novo também, né, doutor? Tudo que está aparecendo agora nesses últimos 3 anos. Foi uma época de muitas mudanças, né? A gente passou por um período que as pessoas ficaram um pouco mais restritas, um pouco mais em casa, em virtude da Covid. E naquela época, o principal vírus que circulava realmente era o coronavírus, né? Nesses últimos 2 anos, as pessoas voltaram a circular um pouco mais, voltaram a sair um pouco mais, voltar à sua vida habitual, e os outros vírus acabaram voltando a circular também, né? São dezenas, centenas de vírus, né, que podem causar doenças respiratórias, mas os principais realmente acabam sendo a influenza, que é o vírus da gripe, o vírus sincial respiratório, que causa bronquiolite em crianças, tem adenovírus, rinovírus, parvovírus, tem uma infinidade de outros vírus que causam doenças respiratórias, o próprio coronavírus ainda causa doença, né? Então, a gente passou por um período de transição, que foi muito coronavírus, e agora a gente também está voltando a ter aqueles vírus que costumavam circular habitualmente no inverno. Mas muitas dessas, não sei se é gripe, não sei, essas doenças respiratórias, vamos dizer assim, então, dizer assim não, é isso, as doenças respiratórias, muitas delas hoje, elas vêm mais agravadas de quem pegou Covid ou não, doutor? É só o que está no imaginário da cabeça da pessoa? Ou é isso mesmo que está acontecendo? Pegou Covid, hoje se pegar uma gripe é pior, se pegar um outro vírus piora? Como é que ficou essa relação para as pessoas entenderem e até às vezes tirarem alguns mitos, né? Perfeito, essa é uma dúvida muito boa, né? Os quadros, sejam de síndrome gripais, pneumonias, costumam ser piores em pacientes que já têm histórico de doenças respiratórias, né? Pacientes imunossuprimidos, que têm a imunidade um pouco mais baixa, e pessoas que ficaram com sequelas nos pulmões pela Covid, também podem ter casos um pouco mais graves. Algumas pessoas acabaram tendo não só aquela Covid aguda, como tiveram o que a gente chama de síndrome pós-Covid, né? Que, entre outros, além dos problemas respiratórios, pode ter fraqueza, pode ter dor no corpo, pode ter mal-estar, dor de cabeça, dor nas articulações, mas principalmente aqueles que acabaram ficando com fibrose pulmonar, ficaram com o pulmão um pouco mais endurecido, podem realmente ter casos um pouco mais graves de gripes, pneumonias e exacerbação de outras doenças respiratórias. Doutor, a gripe ela vira pneumonia ou é mito? Não, é verdade. É verdade. Assim, muitas vezes, né, a pneumonia começa com um quadro viral,
né? Seja daqui a pouco uma síndrome gripal por influenza, às vezes um coronavírus, às vezes algum outro vírus, ele entra no pulmão, causa aquela síndrome gripal inicial. Com isso, muitas vezes acaba baixando um pouco a imunidade e vem uma bactéria por cima, né, e acaba desenvolvendo uma pneumonia bacteriana mesmo. Então, a gripe, a síndrome gripal, é muitas vezes uma porta de entrada para outros micro-organismos, outras bactérias, acabarem desenvolvendo uma pneumonia ou algum outro tipo de complicação respiratória. Doutor, uma dúvida que é muito pessoal mesmo, porque a gente vê o boom do crescimento farmacêutico, né, nos últimos anos, não tem como negar, e esse boom que me incomoda bastante, que é a questão dos remédios gripais ali, para combater o resfriado, para combater a gripe, enfim, que você compra uma caixa por um valor bem baixo, que tem que tomar 5 deles por dia para fazer efeito. Esse tipo de medicação descontrolada para essa situação das doenças respiratórias preocupa vocês? Só voltando, é engraçado tu ter comentado isso, eu estava vindo aqui, passei ali pelo posto, mais uma farmácia saindo ali, porque a gente tem visto, né, nesses últimos 2, 3 anos, realmente teve um boom aí de farmácias aqui na região, né, então acaba muitas vezes aumentando também o que a gente chama de sobretratamento. Muitas vezes as pessoas usam mais remédio do que realmente precisaria, né? Muitas vezes uma gripe, né, dá aquela febre, aquela tosse, aquela dor no corpo. Muitas vezes lavar o nariz com soro fisiológico, uma boa hidratação, uma boa alimentação, um analgésico se tiver dor ou febre, muitas vezes já resolveria, né? Mas ao contrário, né, de quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de uma influenza, que aí tem medicação específica, tem o Tamiflu, ou o próprio coronavírus em pessoas que têm comorbidades, idosos que também têm medicação específica, né, tem antiviral. A gripe comum, digamos, né, o resfriado ou síndrome gripal, muitas vezes não precisaria de tratamento, né? O próprio organismo costuma dar conta. E a base, assim, realmente é o próprio organismo que vai curar, que vai tratar, né? Lavar o nariz com soro, um analgésico, um anti-inflamatório, muitas vezes já seria o suficiente, mas com esse boom de farmácias, como tu muito bem colocou, muitas vezes as pessoas acabam se medicando até um pouco mais do que seria o necessário ou do que deveriam, né? Doutor, nessa questão também, qual que é a diferença real de gripe e resfriado? Porque, sinceramente, eu não saberia dizer. É uma pergunta muito boa. Geralmente o resfriado é um quadro mais leve. Tá? O resfriado costuma dar coriza, dar tosse, pode às vezes a pessoa ficar um pouco de mal-estar, assim. E a gripe costuma ser um quadro um pouco mais sério. Assim. A gripe costuma dar febre, pode dar suor à noite, muitas vezes dá um pouco mais de dor no corpo, mal-estar, inapetência. Então, às vezes até para nós é difícil fazer essa diferenciação, mas basicamente o resfriado seria aquele quadro mais leve. Tá. A síndrome gripal, a gripe mesmo, costuma ser um pouco mais grave, com um pouco mais de febre, mal-estar, dor no corpo. Então essas seriam as principais diferenças mesmo. Eu acho que também uma outra situação que chamou bastante atenção nesses anos é a questão da lavagem nasal. Esses dias até estava comentando com meu esposo e com outras mães, né, que na nossa época dos anos 80, 90, não se falava em lavagem nasal. Hoje tudo se fala lavagem nasal, igual que o senhor acabou de citar, inclusive nos adultos. Né? Essa disseminação talvez ajudaria também as pessoas a entenderem a importância, né, desse processo que é simples, é feito em casa, as crianças são mais relutantes se não são acostumadas desde bebês, mas é um processo tão barato, tão simples, que as pessoas não têm a dimensão do que ele pode ser benéfico, né? Pode. Muitas vezes o lavar o nariz com soro, às vezes a gente não precisa nem, por exemplo, comprar aquele dispositivo. Às vezes pode fazer até com soro caseiro, por exemplo, água, sal, alguns colocam um pouco de bicarbonato, eu não vejo necessidade, seria só água e o sal mesmo, né? Já faria uma excelente limpeza, né? Ou até mesmo, né, comprar aquele soro fisiológico que vem pronto de meio litro, 1 litro, né?
aspirar com a seringa e lavar as 2 narinas 3, 4 vezes por dia, quando tem um resfriado, quando tem uma síndrome gripal, ou aqueles pacientes que têm rinite mesmo, né? Porque aquela secreção, ela pode muitas vezes ficar presa lá, né? E aquela secreção que fica presa da rinite, muitas vezes ela costuma não sair e proliferar bactéria, proliferar vírus e acabar virando uma sinusite. Então, como também perguntasse da gripe virar pneumonia, a rinite, muitas vezes, se não tratada, se não avaliada, ela pode virar uma sinusite, né? Que aí fica com aquela secreção mais amarelada, aquela dor em peso nos seios da face, dor de cabeça. Então, a lavagem nasal ajuda bastante a evitar maiores complicações, né? E a lavagem nasal é importante justamente nessas épocas de troca de estação também, né? Para, como você disse, os alérgicos, né? Quem tem alergia a pólen na primavera, no outono, se sempre está lavando, talvez amenize mais? O alérgico, ele costuma a ter mais coriza, né? A coriza, aquele nariz que fica pingando, que fica escorrendo, né? Quando você lava, você tira esse excesso de secreção, evita que aquela secreção fique pingando lá atrás, né, o que a gente chama de gotejamento pós-nasal, né? Então, a lavagem com soro fisiológico é bastante benéfica, né? Não só nos alérgicos, mas também em quem tem rinite, né? Quem tem rinite também, o ideal é procurar tratamento, né? Tem alguns outros sprays com corticoide nasal, alguns casos mais graves, às vezes até antialérgico ou outras substâncias, né? Então é importante ter esse controle para evitar, como a gente falou, de virar uma sinusite, uma complicação maior, né? Talvez seja mais da parte otorrina, mas já a gente está encerrando esse bloco, aqueles spray, aquelas aguinhas, né, que o pessoal usa também, aquilo ali não deve ser muito benéfico, né? Usar direto, tem uns que são viciados, né? Nossa, a gente acaba pegando bastante pessoal que é viciado assim mesmo no rinossoro, no sorine, né? Que a pessoa não consegue ficar sem. Fica com aquele nariz trancado e já vai lá e já está usando. Só que aquilo lá ele não trata a causa, né? Ele é um vasodilatador, ele só abre e fecha. E pode muitas vezes causar efeito rebote, pode aumentar a pressão. Então o ideal é fazer um tratamento mesmo, né? Procurar um otorrino, ou às vezes até mesmo pneumologista, a gente também acaba tratando bastante essas doenças de via aérea alta, né? Como rinite. Então é importante não ficar muito preso no sorine, no rinossoro, né? Porque pode geralmente acabar dando até uma certa dependência, né? Tem bastante gente que relata essa dependência, né? E aí com essa facilidade também de comprar, porque não é um remédio prescrito, o pessoal usa igual água, como diziam os mais antigos, né, doutor? Exatamente. Então tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu prometo que a gente vai conversar sobre a bronquiolite que está assustando aí muitos lugares do Brasil. A gente volta já já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre doenças respiratórias. O pessoal aí está bem preocupado com a questão da bronquiolite. Só em Santa Catarina ela tem causado aí inúmeros transtornos. A rede pública de saúde não está comportando mais a situação e não é o primeiro ano que isso acontece, já aconteceu em outros anos. E a gente vai conversar com o pneumologista Renato Piuco Matos para saber, doutor, o que é essa bronquiolite e por que ela assusta tanto? Bom, a bronquiolite é uma inflamação que a gente chama de bronquíolos, né? A gente tem que pensar no pulmão, que a gente tem a traqueia, que é o encanamento principal, digamos assim. Tem os brônquios e nas pontinhas, como se fosse, digamos, os galhos mais distantes de uma árvore, né? São os bronquíolos. A bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos. As principais causas realmente são as virais, né? Que acaba inflamando essa região do pulmão. É mais comum na população pediátrica e isso acaba desencadeando, como você mesmo colocou, uma sobrecarga no sistema de saúde, né? Não só no SUS, como convênios e particulares, a gente teve uma sobrecarga bem importante nesse final de outono, agora em seguida começo de inverno,
porque acaba pegando muita gente ao mesmo tempo, né? Pega um colégio, por exemplo, né? Uma criança pega. Muitas vezes acaba, a criança está ali junto, está do lado, se abraça, brinca, tal, acaba compartilhando aquele mesmo local, acaba pegando esse vírus e desenvolvendo a bronquiolite também, né? Isso também é um aviso bastante importante que eu acho legal a gente fazer. Pais que tenham a criança com gripe e febre, não leva para o colégio, porque vai gripar os coleguinhas também, né? E muitas vezes a gente pode acabar até daqui a pouco tendo um caso leve, outro daqui a pouco pode ter contato, não ter nada, mas tem uma criança ali do lado que daqui a pouco pode acabar numa UTI, tendo um caso mais grave. Então é importante que quando a criança está realmente doente, está com febre, está com aquela tosse, então evitar de levar para o colégio, evitar de ter contato com outras crianças até que esse quadro se resolva, para daqui a pouco não contaminar a sala inteira e as pessoas que ele acaba tendo contato, né? A bronquiolite, ela precisa de internação para cura ou casos extremos são direcionados para internação? Não, a maior parte das bronquiolites são leves, tá? A maior parte das bronquiolites são leves, só que, como acaba infectando muita gente, vai ter bastante caso grave junto. Então, os casos leves, muitas vezes, acaba tratando com medicação domiciliar, dispositivo inalatório, né, as famosas bombinhas, mas os casos moderados a graves, né, são aqueles que precisam de internação hospitalar, né? Aqueles casos que a criança começa a ter muita falta de ar, casos que acaba caindo a oxigenação, né, que o oxímetro consegue detectar a oxigenação baixa, aqueles casos que a gente vê que a criança está fazendo um esforço ventilatório muito grande. Que é o afundamento da costela, né? Aquele que é afundamento de costela, batimento de asa do nariz, às vezes uso de musculatura acessória aqui, né? Aqueles pacientes que às vezes trata ambulatorialmente, trata em casa, não melhora. Pacientes que a febre não baixa a despeito do tratamento, tá? Às vezes já quarto, quinto, sexto dia febril, né? Geralmente uma síndrome gripal, até o quarto, quinto dia, é comum ter febre, é comum, né? A gente espera que melhore, né? Mas quando começa a passar do sexto, sétimo dia, a gente já tem que suspeitar que tenha daqui a pouco alguma complicação, um quadro um pouco mais grave. Então, são essas coisas que os pais têm que estarem atentos, né? Doutor, os casos de asma parecem também que deram um salto, principalmente, não só nas crianças, a gente está falando bastante das crianças, mas como o senhor disse, porque elas estão mais juntas, é difícil o diagnóstico, às vezes passou ali um vírus, pegou, mas não se expressou tanto, às vezes derruba mesmo e a gente fica com dificuldade de saber o que é. Mas os adultos têm apresentado um quadro asmático assustador ultimamente, né? Muita gente chegando com aquelas tosses agudas, até também na internet muita gente brinca com isso, estou 1 mês tossindo, 2 meses tossindo, fazendo aniversário da tosse. Isso tem transformado a vida das pessoas bastante, né, ultimamente. Essa semana ainda eu peguei uma pessoa que falou que tinha tosse há 10 anos. Nossa! Doutor, eu tuço há 10 anos e já usei vários xaropes, já passei em algumas avaliações e tal. A gente fez a investigação que ela realmente era asma, que não tratava. E o que é a asma em si, doutor? A asma é uma inflamação dos brônquios. Tá? É uma inflamação, como a gente falou da bronquiolite, que é dos bronquíolos, né? A asma realmente é uma inflamação dos brônquios, né? Só que é uma doença muito heterogênea, né? Podem ter casos bem leves de asma, que a pessoa vai ter eventualmente só uma tosse de vez em quando e às vezes acaba não procurando, não investiga, até aqueles casos mais graves, das pessoas que têm falta de ar, que têm tosse, têm chiado, tem períodos de exacerbações, que às vezes pode até procurar pronto atendimento, hospital, né? Então a gente tem desde casos muito leves até os casos mais graves, né? O que eu acho que aumentou, na verdade, foi o diagnóstico. Sempre foi uma doença pouco diagnosticada, né? Mesmo no Brasil,
hoje, né, que é uma situação de saúde pública que tem acesso a medicações, que tem acesso a tratamento, 3 pessoas por dia morrem de asma no Brasil ainda. Nossa! É bastante. Todo dia, pelo menos 3 pessoas morrem de asma, né, na média, né? Quem nasce asmático ou a asma ela é adquirida ao longo da vida? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem os 2 aspectos, né? Tem a parte genética, né, daquela pessoa que daqui a pouco o pai tem asma, a avó tem asma, o irmão tem asma e o cachorro da casa tem asma, se deixar tem todo mundo na família tem asma. E aí aquela pessoa já é desde criança, já tem chiado, já tem tosse, já tem aqueles períodos que tu vê que ela vai fazer uma atividade física e já fica mais cansada. Então, nessa pessoa o fator genético é mais importante, né? Mas também tem aquelas asmas um pouco mais adquiridas que a gente fala, né? Daqui a pouco a pessoa trabalhou com muita poeira, muita queimada, cheiro forte, às vezes contato com produto com cloro, própria questão da agricultura ali, né? Também muitas vezes poeira, agrotóxicos, enfim, ela pode também desenvolver asma durante a vida, né? Tem aquela asma que é aquela tradicional, né? Desde criança, desde que se conhece por gente tem asma, né? Como também tem aquelas outras asmas, né? Que a gente chama de asma ocupacional, que é quando é ligada ao trabalho, asma de início tardio, quando começa um pouco mais tarde no decorrer da vida. Então, tem esses 2 pontos, né? Tem as asmas mais genéticas, né? E tem também aquelas mais adquiridas. A asma ela foi muito romantizada também, né? Pelo cinema, pelas novelas, enfim, porque o pessoal, sempre o asmático era aquele nerd, aquele mais fechadinho, mais quieto no canto e depois do nada florescia. E não é assim, né? O uso da bombinha é prescrito, tudo, e é uma vida de sofrimento quem tem asma desde novinho, assim, para criança, imagino também, né? A principal limitação que a gente vê, assim, nessa população mais jovem é, por exemplo, vai brincar, os amiguinhos estão correndo, ele não consegue acompanhar os amiguinhos. Ou vai jogar um futebol, um vôlei, fazer alguma atividade física e aquela criança não consegue acompanhar, fica cansada, tem que parar, ou daqui a pouco um esforço acaba desencadeando tosse, né? Então, tu acaba tendo uma limitação das atividades diárias, uma limitação do dia a dia, né? E isso, para a criança, é bastante desconfortável, para o adulto a mesma coisa. Muitas vezes, eu tenho uma paciente que ela não conseguia correr 1 quilômetro. Ela cansava, não conseguia. A gente começou a tratar, esses tempos ela correu 10 quilômetros, aquelas maratonas, aquelas quarto de maratona assim, em Floripa, ela conseguiu fazer, porque aí o brônquio dela estava desinflamado, o ar estava conseguindo passar, ela estava conseguindo respirar melhor, né? A pessoa que tem asma, ela vai ter asma o resto da vida. Muitas vezes vai ser um quadro leve, ela nem vai lembrar que tem asma, a asma vai ficar lá latente, paradinha naquele canto, mas algum dia ela pode voltar. Aqueles pacientes que têm asma na infância, muitas vezes começa a crescer, a asma some. A pessoa fala, curei minha asma, né? Não está exatamente curado, mas está lá num cantinho, às vezes não vai incomodar nunca mais na vida, né? Mas também tem o outro extremo, daquela pessoa que tem mais limitação ventilatória. Então, é muito importante a gente olhar pro paciente de forma individualizada, né? Cada paciente tem sua limitação, tem suas queixas e a gente tem que adequar o tratamento para cada um, para que todo mundo possa ter uma qualidade de vida normal, né? Para a gente ir encaminhando o encerramento, só faltou falar da bendita da rinite, né? O que é a rinite? Porque tem gente que tem rinite também desde que nasceu, defeito na mucosa, alérgica, enfim, tem muitas variações da doença? A rinite, a gente pensa assim, né? Tem a inflamação da via aérea alta, né? Que é a rinite, e tem a inflamação da via aérea baixa, que é a bronquite, né? Isso também gera uma dúvida, né? Toda bronquite é asma? Não. Tem algumas bronquites agudas, por exemplo, que não são asma. Tem a bronquite do cigarro, que não é asma. Mas toda asma é uma bronquite.
Aqui em cima, quando a gente tem essa inflamação nasal, né, é o que a gente chama de rinite, né? Então é muito comum ter essa sobreposição da pessoa ter a bronquite e ter a rinite também. Então é aquela coceirinha no nariz, aquela aguinha correndo, aquele espirro, muitas vezes acaba estando relacionado realmente com fatores alérgicos, né? Tem as rinites não alérgicas também, mas as alérgicas são as mais comuns, então é um quadro que é bastante comum também nessa época do ano. Então, o pessoal tem que cuidar. O negócio é lavar o nariz bastante, tanto das crianças quanto dos adultos, e lavar as mãos, como sempre. A etiqueta do Covid tem que continuar para sempre, né, doutor? Exatamente, né? Assim, para deixar como mensagem final, né? A lavagem das mãos é muito importante. Essa higiene, o soro fisiológico nasal é importante. E as vacinas são importantes, né? A vacina da influenza anualmente, né? Principalmente para idosos, imunossuprimidos. A vacina da Covid tem bastante variação, né? Mas pelo menos 3 doses, aí 4 doses para quem é idoso ou tem algum problema de saúde, 5 doses para imunossuprimidos. E agora tem a bivalente também, Agora né? tem a bivalente também, né? Que acaba protegendo contra essa nova cepa, a Ômicron, né? E acho que é isso. Ter esse cuidado com a saúde respiratória é muito importante. Então tá certo, doutor. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Acho que o pessoal de casa vai poder compartilhar no nosso canal do YouTube essas informações para tranquilizar também alguns pais, familiares que às vezes se assustam com alguns sintomas, e a gente também, né? Porque, como eu disse, às vezes a gente não sabe o que é gripe, e na vida corrida, quando a gente vê, já estamos de cama, já estamos ruim, podemos tomar algumas precauções, alguns cuidados antes de chegar a um estágio mais grave. Exatamente, a gente sempre fala que prevenir é melhor que remediar, e realmente é isso mesmo, né? É melhor a gente tomar alguns cuidados, né? Cuidar da sua saúde, não só quando está doente, mas sempre procurar se manter saudável. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas informações, e esse foi mais um Sala de Entrevistas. Se você perdeu esse programa, não tem problema, você vai poder rever no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, vai ficar disponível para você, para compartilhar, mandar no grupo de WhatsApp da família. Esse pode mandar tranquilo, não tem fake news, não tem nada de errado, tudo informação séria para você compartilhar de verdade, para as pessoas perderem aí alguns mitos e terem informação séria de um profissional renomado aqui da nossa região. E você, em qualquer canto do mundo, também pode compartilhar assistindo os nossos vídeos, né, no canal do YouTube, os salas de entrevistas que ficam à sua disposição, e, é claro, sempre trazendo informações para você e para o bem da sua família. Gente, um grande abraço e até o próximo programa.